Mateus, capítulo 24, 3. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. E em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. E então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Repita comigo o verso 9, por favor. E então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos repetir o 12 também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Depois do fim, nós vamos ver o verso 15, né? Na verdade não um fim ainda, que fala da grande tribulação que virá. Eu não sei se vocês já todos ouviram falar sobre uma grande tribulação que vai vir sobre a terra, e que as pessoas vão ter que... Hoje nós aceitamos Jesus pela graça, mas naquele dia você vai ter que enfrentar com a sua própria vida, se você estiver aqui nesse dia, né? Eu não estarei, amém? Mas diz assim o texto, verso 15: quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, pois que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não se tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão os falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis aqui, ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Verso 29, irmãos.
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Podemos assentar. Nós temos por aí, antes de todos esses males, antes de todas esses lamentos aqui, que a Bíblia está descrevendo que acontecerá sobre os homens, antes que tudo isso sobrevenha sobre nós, haverá uma outra vinda do Senhor. E a primeira vinda ele veio como um cordeiro, ele veio manso e humilde, ele veio como qualquer um de nós, e ele abriu mão da sua glória e se fez verme por nossa causa. Na primeira vinda ele veio e os homens cuspiam nele. Na primeira vinda ele veio e os homens zombavam dele. E Isaías escreveu: quem é que deu crédito à pregação dele? Pois foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha ele nem formosura, nem parecer alguma, para que a gente desejasse ele. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então essa foi a primeira vinda de Jesus, uma vinda de sofrimento. Na segunda vinda de Jesus será uma vinda de alegria, uma vinda para os que forem com ele, né? Quando ele vem nos buscar, e ele vai nos tirar da terra e vai nos levar lá para o céu, e nós vamos cear com ele ali em cima. Vai haver um casamento simbólico lá em cima entre a igreja e o Senhor, quando nós nos tornaremos um com ele. Hoje nós estamos tão separados do Senhor, né? E quando às vezes a gente sente a presença dele, é tão rápido, tão superficial. Mas aquele dia ele vai se unir conosco definitivamente. Porque, não sei se vocês sabem, mas o símbolo do casamento, né? Do casamento humano entre um homem e uma mulher, é também o símbolo do casamento entre o Senhor e a igreja. Não um casamento baseado em emoções, em coisas carnais, mas sim em coisas espirituais. Mas nós nos tornaremos um com ele, e debaixo do céu, nem acima, debaixo da terra, embaixo na terra, nem em cima no céu, não haverá ninguém como nós, a não ser a própria divindade, porque ele nos escolheu e ele deseja estar junto conosco, unido conosco por todo o tempo. Essa é a razão que ele veio na primeira vez para sofrer, essa é a razão que ele veio na segunda para buscar. Pastor, e a terceira vinda dele então? Eu disse volta no começo, está errado, né? Eu falei, não é a terceira volta, é a terceira vinda, né? Volta seria a segunda. A primeira volta nós estaremos no arrebatamento com ele, subiremos, estaremos lá no exército celestial, e nós desceremos com ele. Quando ele vir na terceira vinda, que ele descer a terra, ele já vem para julgar, ele já vem para cumprir o dia da vingança do nosso Deus. Eu vejo uns irmãos aí pregando vingança, que Deus vai matar, que Deus vai... Não, irmãos, está enganado.
tribulação vai continuar aí, os homens vão continuar mentindo, vão continuar matando. A justiça de Deus não está sobre a terra, e nem estará enquanto Jesus não voltar. Não fica querendo Deus também é um Deus de ira. É sim, mas enquanto a taça não se encher e não se completar, não tem ira para ninguém. Aí você vai ver os homens cometendo as maiores atrocidades, as maiores barbaridades, como com o povo de Israel, como guerras que estão acontecendo agora, eles matando criancinhas. Chega numa maternidade, estão as crianças recém-nascidas ali e corta a cabeça. E você fala, cadê Deus que não vê? Um dia eu vi um homem ser decapitado num vídeo, eu não olho essas coisas, mas aí um amigo meu, para a gente mostrar um negócio, achei que era uma coisa interessante. Quando eu fui ver, estava decapitando o cara. E me deu uma coisa tão ruim no coração, sabe? Eu fiquei triste por uns 30 dias, lembrar daquela cena. E clamando a Deus, Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? As injustiças vão continuar, os ditadores vão continuar dominando sobre os homens. As pestilências, as mortandades, a pobreza, a dificuldade, as lutas, as guerras, não vai acabar não, irmãos. Nós oramos no Brasil, para o Brasil, para que haja justiça no Brasil. Irmãos, a Bíblia diz que as coisas vão piorar, e vão piorar muito. Israel está em guerra agora, né? Enquanto Israel, o dia, irmãos, que Israel caiu um míssil lá naquela mesquita, né, no Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar, alguns falam Domo da Rocha, outros, né? O dia que caiu um míssil lá e destruir aquele lugar lá, aí, meus irmãos, aí vocês podem ficar velhaco. Ô Jesus, já está faltando 5 minutos para voltar, ou então ele volta, não dá nem tempo. Na hora que a bomba começar a cair, ele já volta e já rapta a igreja. Por quê? Porque naquele lugar tem que ser construído o templo onde Jesus vai reinar pessoalmente, lá em cima. E a Bíblia diz que os judeus vão construir, vai cair um trem lá, vai destruir, os judeus vão levantar. Só que quando Jesus vier, na terceira vinda, ele não vai aceitar. Porque os judeus hoje estão desviados, sim ou não? Os judeus não acreditam que Jesus é o Cristo, eles não estão esperando Jesus, o Cristo. Eles perderam a arca, que era o símbolo da presença de Deus, né? Pode procurar, vai lá, pergunta para um judeu, cadê a arca? E vocês perderam, eles perderam a arca. Já é claro que é um plano de Deus, porque a arca representa o próprio Cristo, que está dentro de nós. Porque Jesus falou uma palavra maravilhosa, ele disse, chegará o tempo, eis o tempo, e já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E quando ele morre ali na cruz do Calvário, que ele derrama o seu sangue, e aí eu não vou falar sobre isso, mas ele desce lá no Hades, e ele sobe lá no altar celestial de Deus. Isso está em Salmo 22 e 18, fala sobre isso. Quando ele expira na cruz, a alma dele desce, depois ele sobe, tem uma batalha no segundo céu, ele chega lá no altar do Senhor, oferece o seu próprio sangue como justiça, para ter nas mãos a chave da vida e da morte, e recuperar aquilo que nós espontaneamente perdemos. E nesse dia, quando ele chegar lá em cima, né, aí ele vai descer, e aí ele vai se apresentar lá no Hades, e lá ele vai mostrar as feridas das suas mãos. Lá ele vai mostrar, agora, irmãos, já num corpo glorificado. Agora não é o Jesus mais que você pode bater. Agora não é o Jesus mais que você pode colocar coroa de espinhos. Agora não é o Jesus mais que você pode cuspir. Agora não é ainda o mesmo Jesus, tão amável, que a Bíblia diz que ele aparece no meio dos discípulos, né? Um Deus tão importante, com tanta coisa a fazer, e ele
retorna no meio dos discípulos, aparece no meio deles, assim que ele ressuscita. E ele pede comida, né? Jesus estava com fome, sim ou não? Porque já as bactérias não tinham mais poder sobre Jesus. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E agora ele tinha vencido a morte, e ele tinha ressuscitado. E ali ele pede comida, só porque ele queria estar com você, Gabriel. Só porque ele queria ter comunhão comigo. Só porque ele queria ter comunhão com os discípulos ali. E ele sentiu saudade dos discípulos. Porque a gente pensa que Deus é um Deus lá em cima, insensível aos nossos sentimentos, que não está nem aí pelo que nós estamos passando, porque no nosso egoísmo, nas coisas tão superficiais que nós desejamos, Deus está muito em terceiro ou quarto plano na nossa vida, nunca em primeiro. Mas Ele desejou sempre e deseja sempre estar perto de nós em comunhão conosco e viver conosco. A prova é isso. Ele ressuscita e o primeiro, ele aparece para os discípulos dele 8 vezes. Até que depois de 40 dias ele é arrebatado aos céus, simbolizando o nosso arrebatamento. Porque Cristo ali é o tipo da igreja que vai subir. E quando ele voltar, nós subiremos com ele. Só que na terceira vinda de Jesus, ele vai nos tirar dessa terra. E aí quando ele tirar dessa terra, isso aqui vai virar um caos. E aí todo esse texto que eu acabei de ler aqui, vai acontecer. E a Bíblia está dizendo, não nesse texto aqui, mas tem um texto que diz, fala assim, os homens vão pedir para a morte, e a morte vai fugir deles. Tamanha vai ser a tribulação, tamanha vai ser a angústia, e eles dirão, montes caiam sobre nós. Eles desejarão morrer. Só que vai ter um tempo que a morte será tirada por um período de tempo, e o sofrimento vai aumentar bastante. E todos esses males aqui. Então quando Jesus, a Bíblia diz assim, ó, assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Essa vinda aqui é da grande tribulação, depois da grande tribulação. E quando a Bíblia diz que os judeus vão clamar ao Senhor. E um dia, quando a 10ª parte da cidade tiver sido destruída, a Bíblia diz que os judeus clamarão, especificamente os judeus da tribo de Judá, porque hoje judeus virou todas as 12 tribos misturadas, né? Mas naquele dia, da casa de Judá, os descendentes de Judá clamarão ao Senhor. E a Bíblia diz que eles se lembrarão do Senhor. E o Espírito descerá sobre eles, eles vão reconhecer e falar, ele era Jesus. Ele realmente era o nosso Salvador. E ele veio e a gente não percebeu. Ele está aqui, a gente não percebe. Ele está na minha casa e eu não vejo. Ele está nos meus sonhos e eu não sei. Ele está agindo e eu não percebo. Porque nós somos campeões de não discernir as coisas espirituais. Mas eles se lembrarão e dirão, Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que eles clamarão. E quando eles clamarem, Jesus vai vir. A Bíblia diz que nas asas do vento. Quanto que essa nação blasfemou ao Senhor? Quantos que ele, quando puseram de um lado Barrabás e do outro Jesus, e falou assim, nós preferimos Barrabás. O povo de Israel. E Pilatos aqui falou assim, eu não tenho o que condenar, esse homem é justo. E eu lavo as minhas mãos. Quando ele lava as mãos, o povo grita embaixo, fala assim, que a maldição caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E eles preferiram Barrabás.
E agora eles estão clamando e o Senhor vem. Porque nós sempre gritamos, né? Deus é fiel. Sabe por que a gente grita Deus é fiel? É como que anunciando que Ele é fiel, porque você não está longe de ser fiel, de conseguir. E se Ele não for fiel na palavra dEle, ninguém se salvará. Mas a misericórdia dEle é tremenda. Está aqui, irmãos, está escrito aqui. Quantos homens se lamentarão? Tarde demais. Quando está escrito aqui na palavra do Senhor, tudo que vai acontecer, não vai ser mistério para ninguém. Ele está dizendo, Ele está deixando claro tudo que vai acontecer. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tudo isso está acontecendo ou não está? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. E então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Pastor, por que o senhor gosta de pregar sobre o fim? Eu não gosto, irmãos. Quase todas as minhas mensagens eu falando da volta de Jesus. Porque nós parece que estamos dormindo. Não esperamos, Jesus pode voltar agora, irmãos. O Senhor pode aparecer nas nuvens agora. Quem está esperando Jesus aí? Agora eu vou mudar a pergunta. Quem está preparado aí? Ninguém? Oxe. Quem está preparado para receber a volta do Senhor? Agora ficou todo mundo com medo, né? Meu Jesus. Como diz um amigo meu, sangue do Pai. No verso 27 está escrito assim, ó: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Irmãos, isso aqui vai ser um dia de muita dor. Não é o dia de alegria quando Ele vem nos buscar. Porque vocês sabem o que vai acontecer no arrebatamento? Como que vai ser o arrebatamento? Eu vou dizer para vocês do jeito que uma parte a Bíblia, do jeito que a Bíblia ensina, outra parte do jeito que eu acredito, né? O arrebatamento, irmãos, vai ser no abrir e fechar de olhos? Sim. Você vai passar, se você estiver vivo, né? Que a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você estiver morto, você vai ressuscitar. Assim que Ele tocar a trombeta, irmãos, eu já ouvi ela, sabe? Eu já tive esse privilégio. E eu sei como é que ela vai ser. Ela vai nascer de dentro da gente, assim, o som dela. Sabe um som que vem lá de dentro, assim? Essa foi a minha experiência, né? Tomara que seja desse jeito naquele dia lá, né? E quando essa trombeta tocar, a Bíblia diz que a terra dará os seus mortos, porque o exército celestial que está lá, né?
não dá tempo, irmão, de eu falar sobre, né, quando ele desce no Hades, ele leva, a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro. Então, no Hades, na parte do paraíso, ou seio de Abraão, que a Bíblia chama, estava Abraão, estava Adão, estava todos aqueles que morreram antes de Cristo, estava aguardando Jesus vencer, para que eles pudessem então ser salvos. Eles não tinham garantia de salvação. A garantia e a salvação deles, a esperança deles, era Cristo, como é a nossa agora. E naquele dia, quando ele ressuscita, eles ressuscitam com ele, e eles sobem. Mas agora, os mortos, né, quantas pessoas morreram para o Senhor e estão lá sem os seus corpos, né? O corpo está aqui no cemitério e a alma está lá no céu. A Bíblia diz que eles descerão e ressuscitarão primeiro. Então a alma da pessoa que está lá vai descer e pegar o seu corpo, e agora um corpo glorificado. Não dá tempo de falar sobre o corpo, eu falo muito sobre isso aqui. E nós, se estivermos vivos, sabe o que é uma coisa que te mata e te dá a vida ao mesmo tempo? Você não vai nem sentir a morte. Vai passar da morte para a vida, já num corpo incorruptível, um corpo que já não sangra, um corpo que já não está sujeito às leis da gravidade. E então nós encontraremos com ele lá em cima, lá nos ares. E a Bíblia diz: encontraremos com o Senhor nos ares, e habitaremos para sempre com o Senhor. Esse é o arrebatamento. Vai ser o dia mais lindo da terra, vai ser o dia mais triste também. Porque se porventura você descobrir que muitos irmãos desapareceram, aí é porque Jesus voltou. Porque ninguém vai ver, irmãos. Quem vai ver vai ser só os escolhidos do Senhor. Os escolhidos é porque o Senhor escolheu esse? Não, os escolhidos é aqueles que fizeram a vontade do Senhor. E a terra não vai ver, vai acontecer algo doido, né? Os crentes foram abduzidos, e se você perceber que ficou, o que você tem que fazer? Quem sabe, levanta a mão. Dá um sinal só para me saber se você sabe. Vai que você fica, irmãos. Quem quer subir com o Senhor na segunda vinda? Na terceira é fria, irmão. Vamos na segunda. Amém? Porque o que acontece? Se você ficar, a Bíblia diz que terá 3 anos e meio na terra de beleza. Vai ser uma bênção na terra, 3 anos e meio. Porque a guitarra do Gabriel vai ficar aí. Alguém vai pegar, ela vai vender, né? O carrão do Gabriel vai ficar aí. Alguém vai pegar ele, vai ficar com ele. E vai haver uma grande prosperidade na terra. Os bens, os empregos, nossos empregos, né? Vai ficar tudo aí. Para os filhos do anticristo e dos crentes desviados que ficou. E vai haver grande bonança. Mas a Bíblia diz que ao final dos 3 anos e meio de grande paz, haverá 3 anos e meio de grande tribulação. E aí esse texto que eu acabei de ler para vocês vai acontecer. E aquelas 7, quem já viu falar das 7 taças e os 7 selos que serão desatados lá no Apocalipse, vão ser derramados na grande tribulação, nesses 3 anos e meio. Se você já leu o Apocalipse, você sabe ali, vai vir um anjo, vai derramar a taça, e vai morrer a 4ª parte do povo, e tá tudo lá. E o Léo, eu já ensinei ele, né? Ele sabe que o lugar é de correr para Jerusalém, achar a casa de um descendente de Judá e falar: eu quero morar aqui. Entendeu? Se ele deixar, é o melhor lugar de você viver. Ué, por que não pode ser só em Jerusalém? Porque Jerusalém não vai cair, a 10ª parte da cidade não vai cair? De 10 partes só vai ficar uma? Eu falei errado, né? E só vai sobrar os de Judá. E a Bíblia diz que eles vão clamar. E quando eles clamar, Jesus vai vir. E você estiver lá, você tem uma chance de escapar. Porque se ficar aqui, o anticristo vai te
vai te pegar. Tem gente dizendo aí que o anticristo vai ser o Elon Musk, né? Tá na internet aí todo mundo dizendo não é, tá? A Bíblia diz que ele eu vou trazer uma outra mensagem explicando para vocês, não é ele, tá bom? Não é ele por causa da descendência, não é ele por causa do, né, o anticristo será um homossexual e outras características que ele terá, né? Então, mas o fim está próximo. Vocês viram os mísseis passando lá em cima da mesquita, não viu? Passou um vídeo lá, quando o Irã mandou os mísseis, aí teve 1%, parece que passou, aí tem uma imagem deles passando em cima lá. Eu falei, se pegar no Domo da Rocha aqui, porque hoje Israel não destrói aquilo lá, porque lá está os cristãos que dizem que aquele lugar era o templo do Senhor. Estão os muçulmanos que dizem que ali, né, Maomé foi, dali ele foi arrebatado ao céu num cavalo alado e não sei o que, eles inventaram essa tradição de Maomé de 700 anos para cá. E ali só para ficar naquele lugar ali. E os países árabes que estão em volta de Israel, que são muitos, que são islâmicos, eles acreditam no profeta Maomé. Se Israel destruir aquilo ali, aí até os aliados dele, que tem alguns países árabes que são aliados de Israel, se voltarão contra Israel. Então Israel não pode destruir ali, e ele não pode construir o templo em outro lugar, porque ali, onde é o Santo dos Santos, foi aonde Abraão ia sacrificar Isaac ao Senhor. O templo foi construído naquele lugar, no Monte Moriá. E ali, no Santo dos Santos, está bem em cima da onde é o sacrifício. Então, Israel não pode construir o terceiro templo em outro lugar, tem que construir ali. Só que o templo que nós vamos habitar, que é o quarto templo do Senhor, ele será um templo construído no tempo de Jesus, que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém está descendo. Quando Judá, você que ficou lá, estiver lá na casa de Judá, a Bíblia diz que ele vai derramar o Espírito sobre eles, e eles vão clamar. E quando o Senhor vir, vai acontecer a batalha do Armagedon, que vai ser uma das últimas, a penúltima batalha da terra. E aí a Bíblia diz que o Senhor vai reinar pessoalmente em Jerusalém, e ele vai construir o templo, ele vai restaurar o templo, porque nos 3 anos e meio de grande tribulação, o anticristo vai entrar dentro do templo que os judeus construíram, não é aquela mesquita lá, os judeus vão construir o terceiro templo, e o anticristo vai entrar lá dentro, e a Bíblia diz que ele vai profanar, né? Profanado já está, né? Porque o Israel também não tem autoridade para construir o terceiro templo, porque não vem do Senhor, porque Israel se desviou, perdeu a arca, né? Tem lá um monte de réplica, aqueles lá, eu vi uma reportagem, eles não, o nosso sonho é construir o templo de novo. Eles estão treinando os sacerdotes com os costumes daquela época, e para quando acontecer do templo, eles já estarem preparados, mas eles não vão construir, mas vai ser destruído, e o Senhor vai construir no lugar. Então já é um sinal para vocês, destruiu a mesquitinha lá, o couro está comendo. E está difícil de destruir? A Bíblia diz, você viu ali, o Senhor falando, que a grande tribulação será tão violenta como nunca aconteceu antes, de todas as guerras violentas que vocês já viram. Nunca aconteceu antes e nem vai acontecer igual depois, porque vai ser um dia terrível. E isso não aconteceu. Israel vai passar por isso. Não vai haver paz em Israel. Israel busca paz mas eles não têm paz. Por quê? A maldição caia sobre nós e sobre os nossos. Eles clamaram maldição para eles quando escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Amém?